Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu saúdo a todos vocês com a graça e com a paz preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical hoje, com a 10ª lição, com o título A Última Defesa de Jó. Espero que todos os irmãos estejam acompanhando e sendo enriquecido com essas preciosas lições do livro de Jó nesse trimestre que está terminando. Só falta com essa mais 3 lições e terminamos o livro de Jó, que foi o tema desse 4º trimestre na revista da CPAD, elaborada pelo pastor da Assembleia de Deus do Piauí, pastor José Gonçalves. Então hoje vamos para a 10ª lição. Nas lições anteriores nós tivemos a oportunidade de ver que os debates entre Jó e seus amigos foram encerrados, mas aqui Jó conclui fazendo a sua última defesa naqueles diálogos ali. Jó externa a sua última defesa, que vai ser objeto do capítulo 29, 30 e 31. O texto de áudio da nossa lição de hoje está em Jó 31, versículo 4. Os irmãos podem acompanhar. Quem não tiver a revista, pode abrir a Bíblia em Jó, a partir do capítulo 29. Vamos ver textos parciais do capítulo 29, do capítulo 30 e do capítulo 31. Mas antes vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai das luzes, nós te louvamos, te bendizemos por este dia que se chama hoje, ó Deus, pelas tuas misericórdias infinitas que se renovam nesta manhã. Te pedimos a tua direção através do teu Santo Espírito, que nos conduza ao correto entendimento da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Fala conosco, nos edifica, para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu estava falando no texto áureo, Jó 31, versículo 4, nos diz assim: Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? A verdade prática da nossa lição. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Amém. E a nossa leitura de classe. Vamos ler a seguinte, para facilitar a compreensão. São 5 versículos. O pastor que elaborou essa revista aqui, pastor Zé Gonçalves, é claro que os textos objeto da lição não podem ser compilados tudo numa única lição, porque não daria tempo. Porque essa lição é programada para ser ministrada no máximo em 1 hora. Então ele compilou 5 versículos sobre o tema para cada lição, os 5 versículos aqui de cada capítulo. Então vamos ler os 5 primeiros capítulos de Jó, os 5 primeiros versículos do capítulo 29, vamos ler os 5 primeiros versículos do capítulo 30 e os 5 primeiros versículos do capítulo 31. E o restante fica como dever de casa para uma compreensão mais completa da lição. Amém, irmãos? Então vamos lá para a nossa leitura de classe. Jó, capítulo 29, versículo 1. E, prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Agora Jó 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos,
força dos homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Jó 31. Agora, fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano. Glória a Deus. Introdução da nossa lição, irmãos. Nós vamos ver aqui no capítulo 29, inicialmente, que Jó ele faz uma avaliação do seu passado, uma retrospectiva de sua vivência. Ele está naquele estado deplorável, fragilizado, abandonado, rejeitado, e ele olha para o seu passado e começa a fazer uma retrospectiva. Então, nos primeiros versículos ele diz assim, o irmão já pode perceber que se trata de uma avaliação passada. Prosseguindo, Jó em sua palavra disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. O passado, ele não deve ser lamentado. Aqui a gente até entende a posição, o posicionamento de Jó. Mas o passado, se é que podemos extrair uma lição do passado, ele nunca e jamais deve ser objeto de lamúria, de lamentação, de olhar para trás e dizer assim, anos ruins, mas devemos sempre olhar para frente e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O passado ele tem sua dimensão pedagógica. Todo passado, por mais difícil, por mais sofrimento que podemos encontrar nele, é possível ainda, para o servo, a serva de Deus, extrair desse passado, algo de aprendizado para as nossas vidas presentes e evitar os erros do futuro. Então o passado tem isso, mas todo passado não é por si, per si, só ruim. Você não pode olhar para o passado e só ver coisa ruim. Há pessoas que quando olham seu passado costumam só lamentar, só dizer, ver coisas trágicas, ver que foi vítima de abandono, foi vítima disso, vítima daquilo, que foi ruim, que nunca consegue enxergar aquilo que Deus fez de bom na vida. Então aqui isso não é objeto da lição, mas o Espírito me conduz, eu sou obrigado a falar. Pastor José Gonçalves não falou nessa perspectiva aqui. Eu vi que Jó ele estava contemplando o passado, fazendo, claro, uma comparação no seu estado atual. Mas também nós podemos extrair na sua fala um sentimento raro hoje em dia, chamado gratidão. A gratidão. Olha que coisa linda, irmãos. O que é uma pessoa grata? Uma pessoa grata sempre vai ter satisfação de viver. Uma pessoa grata, ela vai sempre explodir de alegria por dentro. Uma pessoa grata, ela não vive de reclamar, de murmurar, de olhar passado, de olhar presente. Ela vive de esperança, ela não vive murmurando. Ela se contenta com o que tem. Sabe por quê? Porque ela, ou ele, irmão, irmã, como verdadeiro filho de Deus, tem muito guardado em seu coração aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou quando escreveu para Timóteo no capítulo 6, versículo 8. Ele nos diz assim: tendo que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então a pessoa grata
ela se satisfaz com as pequenas coisas. Porque a gratidão, ela vem antes da posse, vem das conquistas das coisas. É lindo uma pessoa grata. A gratidão consegue ver coisas boas, onde um coração ingrato não consegue enxergar. A gratidão tem esse poder de ter um olhar positivo para as coisas, em vez de olhar as coisas negativas. É muito bom, irmão, sabe uma coisa? Viver perto de uma pessoa grata. E apenas uma coisa que está na palavra de Deus. É uma marca muito forte de um cristão. É uma expressão muito marcante de um crente. A gratidão. Porque a gratidão revela a presença de um Deus vivo na vida de um crente. Veja o que é que diz a palavra de Deus também através da boca do apóstolo Paulo no livro, na carta Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. O que é que nos diz a santa palavra de Deus? Olha só que lindo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Que coisa linda, né? A gratidão. Tenha isso em mente, guarde isso, meu irmão e minha irmã. A gratidão. Como é que Deus vai abrir caminhos novos para você se você nunca aprendeu a ser grato nas ruas estreitas da vida? Me responda, como? Como é que você pode ter vitória nessa vida se você não sabe agradecer pelo pouco? Não pode. Porque Deus tem assim um xodó, um chamego com corações gratos, com pessoas gratas. Deus ama quem tem gratidão no coração. Deus ama aqueles que olham para trás e sabem dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Para a nossa lição ainda na introdução, passamos por isso. E vamos para o tópico 1. Jó relembra, nessa perspectiva de gratidão também, fazendo essa comparação no seu estado atual, ele relembra de sua prosperidade material e espiritual. São lembranças de um passado que não mais existe, mas ele lembra que Deus o protegia. Então ele vai se recordar de que uma coisa bem interessante, ele diz no versículo 2: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. Candeia é sinônimo de luz, é sinônimo de comunhão com Deus. Sabe uma coisa, irmãos? Na vida nós podemos perder tudo. Bens materiais, pessoas até que imaginamos que nunca sobreviveríamos sem tais pessoas, relacionamentos, namorados, filhos. Podemos perder muita coisa na vida, mas nunca perca a sua comunhão com o Senhor, porque vai lhe custar muito caro. Jó teve muito forte essa impressão. E quando ele relembra do passado, ele não vai relembrar assim: ah, Senhor, como era bom minha vida, eu tinha tanto dinheiro no bolso, na época era ouro, tanto ouro de Ofir, tanta riqueza, tanto gado, tantas posses, tanto dinheiro. Não. Jó, quando ele relembra seu passado, ele nem de relance cita essas coisas materiais, porque na vida de um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal, as coisas materiais está lá em último dos últimos lugar. Mas ele diz assim: quem me dera ser como fui, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Pelas trevas, porque o mundo sempre houve e sempre haverá trevas, escuridão, pecado. E a presença de Deus,
afugenta essas trevas e nos faz caminhar em passos seguros. Por isso, a palavra de Deus também nos diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, mas também luz para o meu caminho. Então ele relembra a sua vida e o que ele tem mais saudade, mais falta, é da comunhão íntima com o Senhor que ele tinha. Ele não fala de coisas eminentemente materiais. Fala de filhos também, porque família é um grande patrimônio. Ele perdera seus filhos todos de uma vez, mas não fala de posse, não fala de dinheiro. A presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grande, abençoado por Deus. Ele relembra também que ele tinha um reconhecimento social, porque naquela época ele exercia, preste bem atenção, uma certa função como se fosse juiz. A Bíblia não diz que ele era um juiz investido, togado, segundo as leis mosaicas, até porque não existia ainda nessa época aqui de Jó. Mas ele tinha atitudes, posturas de um juiz. Por quê? Porque com seus conselhos ele dirimia dúvidas e conflitos entre as pessoas. Diz a palavra de Deus que Jó tinha assento nas portas da cidade, onde normalmente os litígios, os conflitos entre as pessoas eram ali compartilhados e os anciões ouvidos. E Jó tinha cadeira cativa ali. As pessoas paravam. Já vimos isso nas aulas anteriores. Paravam para ouvir as palavras e os conselhos de Jó. Nessa perspectiva, posso dizer que ele era um juiz. Era comum essa prática no Oriente Antigo, na época do homem de Uz, Jó. Então, ele tinha um reconhecimento social. Ele exercia um papel importante na sua comunidade. Ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Você pode conferir isso no versículo 14 do capítulo 29, nos versículos também 20, 21 e 25. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores, porque a balança de Jó não era injusta, não pendia para um lado. Essa justiça social não é essa justiça nessa perspectiva socialista de hoje que vemos, não tem nada a ver com isso. Aqui está para dizer e confirmar o que Jó realmente era, um homem justo, não fazia acepção de pessoas. E a palavra de Deus nos diz muito claro sobre isso, né? Que a abominação é para o Senhor, tanto justificar um ímpio como condenar o inocente. Na vida de Jó não tinha isso. Ele dava justiça, dava o direito para quem tinha direito. Ele não era imparcial, como são os juízes de hoje, como são as pessoas de uma forma geral de hoje. A maioria das pessoas em situações adversas tende a fazer juízos de valor parciais. Até na justiça também instituída pelos homens, alguns, pelo menos não é a maioria, mas alguns poucos há julgamentos parciais. Sabemos disso? Subtópico 3, uma ponderação importante que o autor da revista colocou aqui. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. Jó realmente era um homem que defendia a justiça social, mas ele não poderia ser equiparado a um socialista na concepção moderna de hoje. Isso seria forçar o texto
ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento poético. Então, quando ele diz que Jó é sensível à causa do pobre, da viúva, é nessa perspectiva. E a escrita é toda poética, nós vemos que Jó tinha uma preocupação social nessa perspectiva, com as pessoas desvalidas, desamparados, os órfãos, viúvas, etc. Agora vamos para o capítulo 30. No capítulo 30, Jó faz um contraste daquilo que ele era e do seu atual estágio. Subtópico 1. Desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas. Olha só como o mundo dá voltas. Antigamente, todos paravam para ouvir Jó, até os jovens. Na situação que Jó está aqui, Jó não tem o respeito de ninguém, porque podia estar doente no final da vida, na visão dele, mas pelo menos tem uma coisa chamada dignidade, que se dá através do respeito aos mais velhos, sobretudo. Jó não tinha, estava lá escanteado, com feridas na alma, no corpo e sem dignidade, incompreendido, rejeitado, abandonado, e diz a Bíblia que até os jovens acaçoavam de Jó, ridicularizavam de Jó. Quando gozava de sua prosperidade, Jó era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Jó lembra que agora, olha só, se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Quer dizer, até os pais desse jovem que não servia de nada, não tinha perfil para trabalhar nem com Jó, nem com nada, não era ninguém, era uma escória. Quando Jó era próspero, até os filhos desses zombavam de Jó. Era mais ou menos como dizer assim: você é um homem próspero, um homem em todos os aspectos, familiar, espiritual, material, de uma hora para outra perde tudo, fica ali. Aí vem aquela pessoa completamente indigente, sabe? Sabe aquela pessoa indigente de tudo, que mora debaixo da ponte, que cheio de demônios, cheio de vícios, enfim, um desses vem e vai te desrespeitar, vai te ridicularizar, vai te cuspir, vai te rejeitar. Já pensou o estado de Jó que se encontrava? Era isso que estava acontecendo. Então Jó, ele lamenta, isso aqui seria assim uma conclusão da conclusão dos últimos lamentos de Jó aqui, que realmente ele estava no fundo do poço. Subtópico 2, havia um abatimento físico e emocional, já falei sobre isso. Ele sempre fazendo aquela comparação de que se sentia-se um homem abençoado. Ele traz essa lembrança, mas ele compara com o grande sofrimento que está a experimentar ali. Ele lamenta muito. E aí nós se identificamos também aqui, nos identificamos aqui com o salmista no versículo no 4 do capítulo 42, né? Que também passava por grande sofrimento e angústia. Nas suas vestes ele viu uma prova real do sofrimento. Versículo 18 usa a palavra desfigurou, quer dizer, ele estava no fim do fim, vamos dizer assim. Feridas abertas, Jó havia manchado suas vestes, ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Irmãos e irmãs, o servo de Deus Jó, ele realmente não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia, ele se sentia injustiçado, mas no fundo ele queria uma oportunidade de falar com Deus, de se defender perante Deus, porque até aqui ele está fazendo sua autodefesa. Jó está fazendo sua autodefesa. Mas defender para quê? Se defender para quem? É como se ele tivesse assim em um tribunal, tem um promotor, tem um juiz, tem um acusador que lê o libelo, que é o resumo da acusação, tem um juiz que ele sabe que tinha para julgar, mas ele não tem um advogado para se defender e ele não consegue ver nem o acusador, nem
O justo juiz que está ali, ele sabe que tem, mas não consegue ver. E ele tem a sua defesa para fazer. É até parecido com aquele filme clássico daquele, acho que é alemão, né? Franz Kafka, que chama O Processo, que ele está sendo processado, não sabe por quê, sendo julgado, não sabe de quê, né? E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente passa por provações e não sabe por que está acontecendo. Mas aí fica a orientação. Em vez de perguntar por que estou passando por isso, devemos sempre fazer essa pergunta: para que, Senhor, eu estou passando por essa prova? Então, Jó, ele está nesse estado, mas ele crê que por trás de tudo isso está o Senhor, e por isso ele diz também, noutra passagem, que crê que o seu Redentor vive. Subtópico 3, Deus teria abandonado Jó? É a pergunta que se faz. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia era um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, porque Deus nunca nos abandona. A palavra do Senhor diz: ainda que tua mãe te desamparaste, eu nunca te abandonarei. Porque o Senhor é pai, não é padrasto, né? Então Deus, ele não nos abandona, por maior que sejam as provações. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. O Senhor Deus é contigo. Os homens podem nos abandonar. O que Jó estava sentindo ali era muito mais um reflexo do abandono também humano, porque os amigos, em vez de consolar, trouxeram foi mais culpa e mais fardos na vida de Jó. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Muitas vezes o justo, ele pratica o bem, ama, estende a mão, ajuda, socorre, ampara o necessitado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa colheita, necessariamente, já foi tratado isso ao longo do contexto das lições passadas. A nossa colheita, necessariamente, não é aqui. Não pense que fazendo bem aqui, você vai colher necessariamente aqui na terra. Servo de Deus, serva de Deus. Certamente, indubitavelmente, você colherá na eternidade. Você terá muitos galardões para receber, fazendo o bem. Pode receber aqui também a bênção do Senhor, pela graça do Senhor. Mas é na eternidade, sobretudo no grande tribunal de Cristo, para os crentes, que seremos verdadeiramente galardoados por tudo aquilo que fizemos por amor à obra do Senhor. Então não espere. Uma vez uma pessoa me disse isso, está com uns 5, 7 anos, um pastor, uma Assembleia de Deus aí, nunca esqueci: faça o bem, mas não espere receber aqui nessa vida. Espere receber aqui nessa vida aqui, porque nessa vida nós somos peregrinos, nossa pátria não é aqui. O bem haveremos de receber sim, das mãos do justo juiz, em nome de Jesus. Quantas pessoas não passam por esse sofrimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não nos assola a alma? É verdade. Lembro do salmista, naquele salmo, parece que é o 42, não sou bom de decorar versículo, quando ele diz: ó minha alma, porque estás abatida. Coisa linda. Ele trava um diálogo consigo mesmo. É importante a gente sempre para escutar o nosso coração. Cheguemos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Foi assim também que fez o salmista. Esperou no Senhor, confiou no Senhor, e ele ouviu o seu clamor. Em resumo desse subtópico, o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, é marcado pelo desprezo de todo, das classes menos favorecidas da sociedade da época,
marcado por um profundo abatimento físico e emocional, como se fosse uma pessoa realmente no fundo de um poço. Vamos caminhando para a nossa lição aqui, para o tópico 3. O tópico 3 fala o futuro aberto de Jó. E aí é a autodefesa propriamente de Jó. A autodefesa está, eu diria, nesse capítulo 31. Então ele diz assim, porque todo crente sincero e sincera faz uma análise consigo mesmo. Por isso, na Santa Ceia, você examina-se a si mesmo. Isso não é errado. Devemos fazer isso. Isso não é presunção. Não é dizer assim, eu sou bom, eu sou justo. Não. Jó sabia que tinha suas limitações. Ele não era perfeito no sentido de não ser um pecador. Ele era pecador. Mas acerca dessas acusações que seus amigos Elifaz, Bildade, Jofar fizeram, Jó tinha plena convicção de que nenhuma culpa deveria lhe ser imputada. Então ele começa a fazer sua autodefesa em 3 aspectos, em 3 vertentes. A primeira delas, uma autodefesa na perspectiva ética sexual. A segunda, numa perspectiva ética social. Então, a primeira, quando os amigos de Jó se silenciaram, ele começou a dizer o que nada estava resolvido. Futuro ainda está em aberto, incerto. Haverá alguma resposta? Então Jó, ao querer mostrar sua inocência, sente a necessidade de se defender, e a primeira defesa que ele faz é acerca do comportamento sexual, ético-sexual, dizendo sempre que se permaneceu íntegro. E Deus sabia disso, porque o Senhor já havia dado testemunho acerca da vida de Jó, dizendo que ele era um homem justo, um homem sincero, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O Senhor não tinha, portanto, nenhuma dúvida acerca da conduta de Jó. Mas, diante do silêncio de Deus, Jó se vê obrigado a fazer sua autodefesa e começa se autodefendendo nessa perspectiva de impureza, de pecados imorais, sexuais, que começa na mente. Então, olha só o que diz no versículo 1 do 31. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Eu fiz aliança com meus olhos. Como é que eu iria olhar para uma moça bonita, sensual, jovem, atraente fisicamente? Por que, Senhor? Por que eu haveria de olhar se eu fiz um concerto com os meus olhos para não focar nessas coisas? Olha que sabedoria que ele tinha. Ele guardava os olhos. Por que os olhos? Porque o pecado ele é concebido antes através dos sentidos físicos. E um dos principais sentidos mais aguçados para desencadear o pecado são os olhos. É por isso que, quando o pecado ingressou no mundo, Satanás mostrou algo para Eva. Então ela, vendo, despertou a cobiça. E daí o resto é consequência do pecado, da desobediência. É por isso que, com muita propriedade, eu me recordo das palavras do Senhor Jesus, quando ele nos diz, em Mateus 6, versículo 22, os olhos são a lâmpada, ou, como alguns, em outras versões, a candeia do corpo. Então, tudo começa com os olhos. Fica também a advertência, e a advertência não, mais um conselho, uma orientação, sobretudo para essas pessoas mais jovens que são expostas a imagens, a
tanto apelo, porque os olhos, ele seduz muito com aquilo que nós vemos. Vocês vejam que numa promoção, numa venda, por exemplo, nessas semana passada teve a chamada Black Friday. Então, onde você vai numa loja, tem propaganda, tem cartazes, tem imagens, você mexe numa mídia do celular, tem imagens, sempre atraindo através do olhar. Guarde seu olhar, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Jó teve isso muito forte, guardou, tinha essa consciência. E eu não poderia deixar também de falar nesse assunto, recitando um texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Guarda essa palavra, meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E quem ama o mundo não pode agradar a Deus. Vamos avançando aqui para olhar o horário aqui, 10h10. Vamos para o subtópico 2, Jó em defesa de sua ética social. Eu já até falei sobre esse assunto. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele era sensível para a causa dos mais necessitados. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Olha só, é muita maldição sonegar o direito de um órfão e de uma viúva. Atrai muita maldição aquele que faz assim. Não é que você e eu tenhamos que sair atrás de órfãos e de viúvas para estar ajudando, não é isso. Mas se bater a sua porta, se for o seu próximo uma pessoa dessas, aprenda a estender a mão. Eu trabalho numa área em que essas coisas, essas ofensas a esses direitos de órfão e de viúva é muito constante. Por exemplo, você está diante de uma investigação de paternidade pós-morte. O suposto pai faleceu, mas deixou um filho. Esse filho quer reconhecer sua ascendência genética, sua paternidade biológica. Ele vai entrar com ação contra quem? Vai entrar em ação contra os herdeiros daquele suposto pai. E aí esses herdeiros resistem na pretensão, não reconhecem, não admitem, não querem nem mesmo fazer o tal do exame genético de DNA. E fica aquele filho ali órfão. Certamente tem uma viúva também, porque o suposto pai é falecido. Eu lido com isso toda semana. Já não aguento mais. É muito doloroso. Às vezes prolonga por anos essas questões. E do outro lado está alguém sonegando o direito de um órfão e de uma viúva, trazendo para si, e nem sabe, muita maldição. Então isso pode acontecer de várias formas. Não acontecia com Jó. Jó era hipersensível a essas causas. Estendia a mão para os necessitados, órfãos e viúvas. Ele também tratava os escravos com humanidade, mesmo sendo uma pessoa próspera, rica, não oprimia, não humilhava, dava o direito. A Bíblia diz também, me parece que
Não sei, não sou muito familiarizado com a Torá, mas se eu estiver errado, me perdoe. O Deuteronômio, o Êxodo, não me recordo, mas um dos mandamentos é não oprimir, não reter a jornada do jornalheiro. O que é isso? É pagar corretamente o salário do empregado, não ficar com nenhum centavo, para não ter maldição na vida. Jó tratava com dignidade os escravos, nesse sentido aqui, trabalhadores, servos da época, porque no seu coração não havia espaço para sonegar a justiça social. Assim era Jó. E nós devemos lembrar também do que afirmou o nosso irmão Tiago em sua carta, sua epístola, no capítulo 1, versículo 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Por isso, onde você souber que esteja alguém, sobretudo da fé, passando por necessidade, desamparado, seja na condição de órfão, seja na condição de viúva, seja na condição de desempregado, por favor, tenha misericórdia. Aprenda a estender a mão, a visitar, a orar. Uma palavra às vezes já é muita coisa e faz diferença. Subtópico 3. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera que me ouvisse. Realmente ele queria ser ouvido, como nós muitas vezes queremos ser ouvido. Muita gente vai para a justiça só para ouvir. Às vezes não é nem por causa da questão patrimonial. É só para ouvir. Realmente, você tem direito. Você está com a razão. A necessidade de autoafirmação própria do ser humano diante de tanta injustiça, tanta negação, tanto problema nessa vida. Jó queria ser ouvido. Daria tudo para Deus se apresentar ali, para dizer: mostre-me, Senhor, o que foi que eu fiz para receber tanto mal. Por favor, me diga. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar nossos atos? É claro, pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica, conforme Romanos 8, versículo 31 e 33. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar a nossa lição preciosa de Deus. E eu vou encerrar lendo a nota de conclusão. Nesta lição, Jó fez uma retrospectiva do seu passado abençoado, de como ele agiu com humanidade, com integridade para com o próximo, nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. É interessante que Jó também nos diz que, ainda que ele morra, ele tem consciência da sua inocência e irá se apresentar diante de Deus ali. Sabe que Deus, em sua transcendência, ele é um Deus justo, e um dia ele teria como teve antes da morte aqui no caso, mas teria, digo eu, em relação a muitos sofrimentos que existem na humanidade, na vida dos crentes. Um dia haveremos de estar na presença do justo juiz, onde não haverá mais dor, pranto, nenhuma lágrima. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, porque na presença de Deus só haverá a glória
e nada mais. Amém, meus irmãos? Vamos terminar orando ao Senhor. Antes, fica os irmãos desde já convidados para a próxima lição 11. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? É o tópico da próxima lição. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, te bendizemos por mais uma lição, Senhor, tão preciosa, rica, tão viva para nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor guarde, nos ajude a guardar, através do Teu Santo Espírito, essa palavra. Cremos, ó Deus, que nada acontece, Senhor, sem que o Senhor, dono da história, comande tudo, ó Deus. E assim como Jó acreditou que o Senhor é o seu Redentor, nós temos essa certeza por meio do sangue de Jesus Cristo, do qual fomos lavados, e que nenhuma condenação está em nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos cada vez mais uma vida sincera, reta, justa. Nos ajuda, ó Pai, a nos desviarmos do caminho mau, da aparência do mal, para a honra e glória do Santo Nome, Senhor, para que possamos alcançar graça, misericórdia, sempre, sempre, Senhor, aos Teus olhos. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus irmãos e irmãs, todos aqueles que estiveram ouvindo essa reflexão. Abençoe cada lar representado por eles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados irmãos. Tenha todos um excelente domingo, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.